Divã! Olá, terapia inteligente! Estamos de volta com mais um Quer no Divã. E hoje, de uma maneira tão especial, ó, Daniela Flieger e Winnie Rodrigues. Olá, que delícia! Quem tá aqui no Terapia Inteligente já há um tempo, até mesmo quem chegou agora, né? Tá vendo, né, o rostinho da Winnie aí, mas já ouve, já conversa com ela há muito tempo. Ela que é o nosso suporte aqui no Terapia, com a monitoria de jornada. E nós nos juntamos para falar de um assunto que é assim, é profundo, é sério, é de expansão, é de um monte de coisa e que vocês gostam tanto, querem tanto que a gente fale sobre isso. E é a primeira vez que a gente fala isso no que é prosperidade. E a gente vai falar de prosperidade em vários âmbitos aqui. Antes da gente começar falando, né, já apresentei a Winnie também, pra que vocês saibam que vocês têm visto o rostinho dela aí, o meu rosto mais, o rostinho da Winnie aí, porque no terapia cabe mais, né, Dani? Cabe mais. Temos muitas camadas. Na verdade, quero contar que a ideia foi de quem? De mim. De mim mesma. De mim mesma. Foi a nível de mim mesma a ideia de fazer esse quer com as duas. Por quê? Porque eu convidei, né? Falei, quero que vocês apareçam mais. E aí as pessoas começaram a perguntar, né? Mas como assim, né? Por quê? Dani, eu entrei no story e de repente agora, sabe, tem outras pessoas no story. Outros rostos. Outros rostos no story, né? O que está acontecendo? E aí eu achei legal, né? Trazer vocês aqui também para a gente contar um pouco uma outra camada. Porque também cabendo dentro dessa história de prosperidade, prosperidade tem camadas, ela é construída em camadas também. E a gente também quer que vocês assistam a expansão. Eu achei muito legal. Teve, acho que um vídeo que você gravou, não sei. Acho que você apareceu um dia, a Winnie apareceu um outro dia, a minha mãe me mandou mensagem. Ai, eu tô tão feliz. Elas estão tão lindas. Tá tão bonito a terapia. Minha filha, meus parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. E eu tenho tanto orgulho, porque vocês dão uma oportunidade para as pessoas crescerem, né? Elas estão há tanto tempo com vocês. E aí eu pensei, as pessoas não sabem disso, né? Tipo, imagina, se isso aconteceu no coração da minha mãe, né? De falar, gente, e ela ficou feliz de ver, o terapia está crescendo. Não é todo mundo que entende dessa maneira. Por quê? Eu recebi, acho que um ou outro comentário, meio que achando que, tipo assim, cadê a Dani? Sabe, meio que a Dani tá delegando a gente, agora nem a Dani não aparece mais no story, agora é outra pessoa. Meio que, tipo assim, a Vivi só pode aparecer no Eu quero dizer para vocês que a Vivi é formada em jornalismo. Tá bom? Por favor. Ela é formada em jornalismo. E ela tá o quê? Ela tá expandindo. Isso é prosperidade. Isso é a prosperidade dela. Está no seu lugar de convergência. E isso é prosperidade do terapia. Né? Um aspecto também que estava debaixo da terra. Todo um trabalho, toda uma história que a gente tem debaixo da terra agora veio assim aqui na frente, né? Então eu tenho que mostrar meu jardim. Então eu queria contar brevemente, assim, a gente não vai ficar falando sobre isso, para você também não falar, não era isso. Mas para você entender que prosperidade também é isso, né? Então, algumas pessoas leram errado, falando, a Dani, tipo assim, tá delegando, e não é sobre isso, não é sobre isso. É sobre uma outra prosperidade, que é todo mundo crescer junto, né? E aí, o que eu queria contar? Que a nossa relação é de muito antes do terapia, que elas não sabem, né? Sim. Muitas vezes as pessoas falam, que nem, o que tem que fazer para trabalhar no terapia, né? Por que ela é monitora de jornada, né? Tipo assim, gente, porque quantos anos eu sou terapeuta dela? Quantos anos eu guio ela espiritualmente? Antes de constelar, antes de psicanálise. Antes de haver terapia. Né? Muito antes de haver terapia. As duas, para quem não sabe, as duas fizeram muitos anos de terapia comigo. Né? Meu marido fez o casamento das duas. Sim! As duas, quando estavam grávidas e com chilique, vieram para minha casa. Para minha casa. Agora eu estou entendendo porque estamos aqui juntos. Então, é muita história, são muitos e muitos anos.
né? Vou contar uma história que vocês não sabem. Quando eu estava gravando a Tecelã, essa senhora estava numa crise aqui na minha casa. Eu lembro. Na minha Lembro, casa. e você apresentando, olha uma aula do curso Completamente aqui. louca. E eu falei, olha, vem aqui, senta aqui. A mãe vai te mostrar uma aulinha da Tecelã, um curso que você Olha não o que está conhece. acontecendo com E você. vai te ajudar você a entender uma coisinha, né? Então, são muitos anos de história. Também estou dizendo isso para que vocês entendam que muitas vezes quando a gente divide, a Winnie está fazendo lives com os alunos, eu estou confiando vocês a uma pessoa da minha confiança, né? Uma pessoa que eu formei, uma pessoa que eu acompanho cotidianamente, uma pessoa que a gente conversa sobre as dúvidas dos alunos nos bastidores. Então, não é nada, o que as pessoas estão entendendo como, de repente, eu estou chamando de escassez, porque a pessoa, né, olhar com maus olhos, na minha opinião, é escassez, é prosperidade, é uma prosperidade profunda que as pessoas esqueceram de valorizar. Relações longínquas, As né? conexões, né? As conexões profundas, a gente fala, olha, prosperidade são pessoas. Eu falei Sim. isso. Códigos de prosperidade falam É. sobre isso, né? Então é isso, era a gente trazer um pouco, falar, olha, gente, embaixo dessas florzinhas que vocês estão vendo aqui, tem raízes muito profundas. Ai, que lindo. Olha, com essa introdução maravilhosa, acho que a gente já estamos tranquilos aqui para poder falar sobre, agora, em mais profundo no que é prosperidade. Prosperidade são pessoas e essa é uma aula do curso, por exemplo, curso Códigos de Prosperidade. Mas, de uma maneira geral, eu sei que você nunca vai falar geral, né? Você sempre traz com profundidade, mas se a pessoa chega agora, o que você diria, Dani? O que é prosperidade? Você sabe que eu recebi esses dias essa pergunta numa caixinha, né? E era uma pergunta assim, prosperidade é isso, 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 isso? Eu falei, não sei, se é para você? Porque a gente tem que sair um pouco dessa ideia de prosperidade é isso, né? Eu costumo muito falar, gente, prosperidade é vida, prosperidade são pessoas. Mas a verdade é que, assim, a pergunta que a gente tem que se fazer é, o que é prosperidade para você? A gente tem um workshop, né, de prosperidade sistêmica e prosperidade espiritual. E essa é a primeira pergunta que eu faço, porque antes da pessoa expandir o conceito de prosperidade dela, porque para caber mais prosperidade, ela tem que entender que prosperidade é muito maior do que ela concebe. Mas para isso ela tem que contar para ela o que é prosperidade. Porque cada um de nós tem um sinônimo mutável de prosperidade. Porque quando eu quero casar, prosperidade é casar. Depois que eu casei, prosperidade, eu quero ter uma casa. Então, eu quero ter filho. Então, eu quero ganhar mais. Eu quero fazer sucesso. Cada hora, para nós, prosperidade é uma coisa. E muitas vezes a gente abandona um significado e, consequentemente, uma colheita, porque a gente abandona aquilo e muda e agora foca só naquilo outro, e não expande o sentido de prosperidade. E se a palavra prosperidade tem todas as letras que ela tem dentro de mim, então eu queria fazer uma coisa simbólica, pensar assim, pensa como é grande a palavra prosperidade, quantas letras ela tem. Imagina se todas elas forem escritas com letra maiúscula e tiverem significado para você, a ponto de você não abrir mão de nenhuma dessas letras para escrever a palavra prosperidade. Isso é um sentido de prosperidade expandido, que a gente conversa no workshop Prosperidade Sistêmica e Prosperidade Espiritual. Primeiro eu tenho que expandir o significado de prosperidade dentro de mim, para que tudo isso que agora significa caiba. Só que daí eu vou falar uma outra coisa aqui, que eu falo no início do curso Códigos de Prosperidade. As pessoas geralmente significam para si prosperidade a partir de sua referência de escassez. É isso que eu ia perguntar. Isso pode acontecer da pessoa, a prosperidade dela, o conceito dela de prosperidade vir do lugar da falta, da escassez, e aquilo ser... E quando ela chegar naquele lugar... Então, por exemplo, ninguém teve casa. Então, para mim, é prosperidade, eu tenho casa. E estacionar naquilo... Na verdade, quando ela parte desse lugar, dificilmente ela vai ter casa. Porque ela está partindo de um lugar que é de falta, que é de escassez. Então, é impossível, porque é uma coisa que a gente também recebe muito no inbox. Quando eu faço perguntas, acabei de fazer uma recente, né, o que você pensa quando você fala, eu quero mais dinheiro? E a resposta das pessoas é sempre negativa.
Por quê? Porque a perspectiva delas é a partir da escassez e não da abundância. E a compensação, né? Que todo mundo fica louco tentando entender sobre a compensação. É esse lugar, né? É por causa desse lugar de falta, por causa desse lugar de cortar as coisas, né? Por causa desse lugar meio que eu também sempre explico em vários lugares, essa coisa mental de ir olhando sempre nessa linearidade, uma coisa depois da outra, e as coisas vão ficando para trás, e não esse olhar sistêmico onde cabe um sistema de significados. E é isso que a gente traz no terapia. Um entendimento sistêmico de prosperidade, onde cabe questões da mente, onde cabe questões da alma e onde cabe questões do espírito. Eu vou aproveitar isso e vou te perguntar assim, ó, que é uma dúvida comum, assim, das pessoas por conta também dos cursos, né? Então, a gente fala da prosperidade que é sistêmica e a gente, de repente, fala do código de prosperidade e aí a gente fala sobre guerra de conquista, transferência de riqueza. Qual é a diferença entre essa prosperidade, ou se existe a diferença entre essa prosperidade que é sistêmica, que a gente pode dizer que é da alma, em relação à prosperidade que é espiritual? Tem diferença entre elas e qual Tem. Não dá pra gente falar assim, olha, a diferença é essa. Mas eu acho que o que a gente precisa compreender é que, como eu disse, o significado de prosperidade, ele não é fixo. Ele não é. Da mesma maneira, uma pessoa, por exemplo, que faz uma formação técnica em alguma coisa, ela pode ter todos os problemas do mundo na alma, não olhou para ninguém, não fala com o pai e com a mãe, mas ela dedicou a vida a estudar aquilo. É o foco dela, toda a energia dela está focada naquele lugar. Ela não tem uma vida espiritual, ela nega isso, mas ela é responsável, ela é proativa, ela é excelente no que ela faz, mas o resto tudo está mal resolvido. E essa pessoa vai prosperar nesse lugar? Aí as pessoas falam, lógico que não, porque não tomou a mãe. Lógico que não, porque não sei o quê. Vai, lógico que vai. Lógico que vai, porque tudo que o homem semear, certamente colherá. E esse é um tipo de prosperidade, é um tipo de prosperidade material. Essa pessoa, ela é prudente, ela faz planejamento, ela faz planilha, ela estuda o mercado, ela se especializou em alguma coisa. Essa dúvida é muito comum. E o contrário também, né? Que aí as pessoas acham que tomou o pai, tomou a mãe, mas não vai e se dedica, se especializa naquilo que ela quer. Por exemplo, ela quer prosperar financeiramente, mas não se dedica no trabalho, e aí ela fala, mas por que não estou prosperando? Né? Ah, não, eu já tomei o meu pai, já tomei minha mãe, o que está acontecendo? Que o dinheiro não está vindo. Aí culpa o sistêmico, né? Exatamente. Por causa dessa visão imatura, de entender todas essas camadas. Porque, olha, primeiro, dinheiro é um assunto de adulto. Assunto de criança é mesada. Então, a mesada é essa expectativa que se eu lavar a louça, você me dá R$10? Sabe essa coisa da criança? Se eu lavar a louça, você me dá R$10? O que eu tenho que fazer para ganhar R$10? Nem é R$10 mais hoje, né? Mas é essa ideia. E é esse meio que esse pensamento não, se meu pai me ama, eu não tenho que lavar a louça, não é? Pensamento infantil. Então, são 3 camadas, né? Pensando nessa questão do mental, nessa ideia de, olha, se você é adulto, se você se responsabiliza, se você aprende a lidar, você vai prosperar materialmente. Mas vai ter algumas esferas que você não vai adentrar, vai ter alguns limites que você não vai adentrar, porque sim, o sistêmico, ele também estabelece um teto para você. Bem como o espiritual. Essas realidades coexistem. E tem dentro delas, aspas não, parênteses e mais parênteses. Por quê? Porque, por exemplo, a gente também quando a gente fala de guerra de conquista, a gente fala sobre esse pensamento do atrair, né? Manifestar, né? Isso existe? Sim, existe. Isso funciona? Sim, funciona. Mas é uma camada da história. Tem um teto, né? Tem um teto também. Ah, mas não é a mesma coisa isso com Deus? Não, pelo contrário. Mas as pessoas não entendem essa diferença. Mas todas essas camadas de prosperidade, elas podem existir. E podem coexistir até certo grau. Até certo grau. Qual Até certo grau não? Por quê? Qual grau não?
Aí entra essa questão, por exemplo, do guerra de conquista, né? Entenda uma coisa, por exemplo, se a gente for estudar neurociência, a gente vai entender que até o 7º ano da vida de uma criança, ela é programada. Ela é programada de maneira inconsciente. As crenças dela são programadas. E a partir daí, ela vai funcionar. Vai funcionar. Existe um provérbio jesuíta que diz: me dá uma criança até os 7 anos e eu te dou um homem. Porque, tipo, essa criança vai ser formada. Tudo que ela vai acreditar, ela vai ser programada até os 7 anos de idade. Daí a importância das mães, né, estarem voltadas de maneira consciente para esse plantio. Fecha esse parênteses. Ok. Aí o que acontece? Quando a gente vira adulto, e aí daí que vem essas respostas que a gente recebe, né? Quando você fala que você quer dinheiro, que resposta vem? Você não merece, você tem que trabalhar muito. Da onde vem essas respostas? Dessa programação que foi feita até os 7 anos de idade. Isso é o que a gente trabalha quando fala mental e tudo mais. A gente vai falar dessas crenças limitantes. Onde essas crenças estão? Elas estão no subconsciente. Onde fica o subconsciente? Na alma. Na alma. E aí eu posso trabalhar esse subconsciente usando várias técnicas. Desde hipnose, programação neurolinguística. A neurociência hoje está trabalhando com muitas técnicas, mindfulness, para reprogramar esse subconsciente. Por que reprogramar esse subconsciente? Porque de cada, mais ou menos, 1 minuto que a gente não fica consciente nem 20 segundos de cada 1 minuto. Nem 20 segundos. Os outros segundos desse 1 minuto, nós estamos nesse estado de inconsciência, que é esse estado meio brisado que a gente fica. E nesse estado brisado, a gente funciona de acordo com a programação que foi até os 7 anos. Fica flutuando. A realidade que a gente acredita é essa realidade até os 7 anos. Por isso que muitas dessas programações falam, sai do automático. Exatamente. Por isso que você fala, sai do automático. Exatamente. Né? Exatamente. Faz de uma forma diferente, né? Para despertar. Exatamente. E aí que vão entrar zilhões de técnicas para ensinar a pessoa a trabalhar com isso. De todos os assuntos. Inclusive, prosperidade é uma das principais. Coaching, eu trabalhei durante anos com todas as técnicas do coaching, dessa reprogramação. Ok. E aqui entra também a questão da manifestação. Por quê? Porque dentro dessa questão do subconsciente, existe uma habilidade humana que fica ali entre a alma e o espírito, que é a imaginação. Ela não é da alma. Ela não é da alma, ela é dividida. Como a Bíblia quando fala o coração é um lugar dividido. Alma e espírito. Vontade é um lugar dividido. Uma parte fica na alma, uma parte fica no espírito. A imaginação também. Por isso que nós somos tão bombardeados por imagens. Para a gente não precisar criar as próprias imagens. Não cria a sua. Tó essa aqui, usa essa. Né? Para você não ativar esse botão. Porque esse botão cria realidades. A imaginação, ela cria realidades. Então, daí vem todas essas técnicas de manifestação, de fazer o seu quadro, né? De desejos, de meditar, de ficar imaginando. Da lei da atração, né? Da lei da atração, de fazer as técnicas do coaching, por exemplo, que você vai passando nos estágios, aí você ganha. E aí você tem que sentir, você tem que impregnar o seu ser daquela emoção de quando você está ganhando. Uma vez, há muito tempo atrás, eu fiz sei lá, né? Pode chamar um seminário, vai, falando, vamos começar a trabalhar isso, né? Falei, pega um cheque aí mental e assina quanto que cabe para você entender essa programação, né? Quanto seria o máximo que você concebe que você poderia receber. Tudo isso está dentro desse patamar que é a alma, que é subconsciente, que é reprogramação. Agora, por que funciona até certo ponto? Porque chega uma hora que eu, por exemplo, resolvo me relacionar com Deus, né? De verdade. Não com o Deus que eu crio de acordo com as minhas conveniências. Com o Deus da Bíblia. Muito bem. E aí eu vou falar,
seja feita a sua vontade e não a minha. Só que o que eu não entendo, que a Bíblia vai dizer, é que ele, ele nos chamou o nosso espírito, né? Ele confiou um propósito ao nosso espírito antes da fundação do mundo. Antes que eu existisse, antes que eu viesse em espírito, tomasse um corpo que tem um DNA, que tem uma história, e a minha alma fosse gerada dentro desse DNA com toda essa história, e depois eu nascesse em meio a uma realidade e fosse programado durante 7 anos. Então, tudo aquilo que eu desejo tem essa informação, a informação do meu DNA e a informação da programação dos 7 anos. É isso que eu chamo de propósito, é isso que eu chamo de sonho, é isso que eu chamo de desejo. E é isso que eu concebo como o máximo manifestar. São esses dados que eu vou utilizar para ver o que você quer manifestar. Vamos programar essa máquina aí para manifestar um negócio? O que você quer manifestar? Só que quando eu falo, Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha é essa. E a dele? A dele é do meu espírito, que está dormindo, que não tem a ver com isso. Que não tem a ver com essa história, que não tem a ver com absolutamente nada disso. Só que as pessoas juntam, né? Esse é o seu sonho, esse é o seu propósito, e chama tudo isso de espiritual. Isso não é espiritual genuinamente. Isso é extrafísico, no máximo. Mas é uma espiritualidade da alma, não é uma espiritualidade do espírito. E o que a gente vai trabalhar em Guerra de Conquista é: Deus tem um destino profético para o seu espírito. E para você trabalhar com o propósito que é dele e não que é o seu. Então é um desenho que não está no seu coração e que você vai imprimir na impressora. É um desenho que está nele e que ele vai te entregar. Então daí não tem como coexistir, porque ou a impressora imprime o desenho da história de falta do seu clã e sua, ou a impressora imprime um desenho de antes da fundação do mundo. Então, por isso que as duas coisas não podem coexistir. Uma hora a gente vai mudando de patamar. Fomos bem longe, né? Voltando. Muito. Eu vejo assim que... por isso que você fala tanto isso, né? E trouxe primeiro esses cursos que falam da prosperidade nesse âmbito, né? Da desprogramação, se a gente pode dizer assim, que são esses, né? O dinheiro sistêmico, o código de prosperidade, e depois de um longo tempo, o Guerra de Conquista e, na sequência, o Transferência de Riqueza. Porque sem esse lugar da gente entender que lugar que você está na sua alma, o que você enxerga sobre o dinheiro, como que você vai entender a vertente daquilo que é de verdade, aquilo que Deus tem, né? E isso deixa claro, assim, para nós que o dinheiro, que eu acho que isso é uma dúvida de algumas pessoas. O dinheiro, ele... e aí eu acho que entra um pouco da religiosidade também. Que eu vou ter dinheiro. E até que ponto eu vou usar esse dinheiro para viver, né? Para fazer as coisas que eu quero, para conquistar as coisas que estão no meu coração, como você disse. E até que ponto esse dinheiro ele vai ser usado, enfim, para outras coisas, como Guerra diz, ou transferência, para benefício do reino, de coisas que são espirituais, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse... até que ponto, né, é religioso a pessoa falar tá tudo bem você ter só dinheiro. Você vai escolher o que você vai imprimir, mas isso aqui, tá tudo bem isso, né? O que você pode dizer pra gente sobre isso? Olha, você sabe que esses dias, eu conversando com meu pai, ele pegou a Bíblia, meu pai é espiritual, para quem não sabe, ele pegou a Bíblia e foi ler 1 Coríntios falando sobre os dons, né? E aí ele falou assim, ele foi lendo ali os dons, né? E aí apareceu lá um dom, eu não lembro agora como é que estava escrito na Bíblia dele, mas era um dom de... Como é que... Não vou lembrar agora, isso é menopausa, não lembrar as coisas. Mas diz respeito a pessoa ter dinheiro para fazer o bem. Né? É mordomia? Não, mordomia mais está relacionado a serviço, mas diz respeito a esse financiar, né? Esse socorrer a pessoa. Isso é um dom do Espírito, né? E é um dom raro,
é um dom raro, está relacionado à transferência de riqueza. E ele pegou essa Bíblia para falar isso e falou, meus filhos falando comigo, com meu marido, vocês têm esse dom. Porque ele conhece a gente e conhece a nossa história, né? E falou, esse é um dom muito raro e vocês têm esse dom. E aí a gente ficou até muito feliz, porque na hora que a gente foi embora, ele abraçou a gente assim, e aí ele falou, meu Deus, eu quero te agradecer porque os meus filhos não mudaram. Eu falei, olha, eu não podia receber, eu fiquei até com vontade de orar, não podia receber uma oração melhor. Você olhar, o seu pai, né, olhar para você e falar, meus filhos não foram corrompidos pelo dinheiro, eles não mudaram nada, né? Eles não mudaram nada. A gente estava contando, eu vou responder a sua pergunta. A gente estava contando como foi na Europa e as pessoas que a gente conversou e o que para nós foi o mais importante, não sei o quê. Aí ele falou assim, sabe o que acontece? Ninguém quer viajar, largar a família e tudo mais para batizar 2 pessoas. Né? Para sentar numa mesa e resgatar um casamento. Ninguém quer fazer isso. As pessoas querem multidão, as pessoas, né? Então, por isso que ele estava falando, o coração de vocês não mudou, porque vocês continuam exatamente as mesmas pessoas que vocês eram quando vocês vinham aqui desesperados porque não tinham dinheiro para pagar o aluguel, né? E agora vocês continuam exatamente. Então, ele estava falando desse lugar onde o dinheiro ele é uma ferramenta viabilizadora realmente de socorro para as pessoas no momento que elas precisam, de recursos para a gente poder... um exemplo, a gente fez um evento lá quando que foi? Na Páscoa, né? Que o AP estava cantando com a banda e não sei o quê. Aquilo custou muito dinheiro, tinha muito equipamento, muita coisa ali. E a gente falou, nossa, que bom que hoje a gente pode fazer uma coisa e gastar toda essa dinheirama que antigamente a gente falaria, nunca na vida, né? Gastar um negócio desse. E não cobrar nada de ninguém, tipo, porque quantas vezes a gente fez de cobrando ingresso, sabe? Então o dinheiro ele serve para essas coisas, falando dessa questão da religiosidade. Mas a gente tem que primeiro ir saindo dessas camadas humanas, são muitas camadas. Porque eu lembro lá atrás, quando eu peguei o primeiro livro sobre dinheiro, eu era uma adolescente, e eram livros traduzidos de ensinamentos americanos, e todos esses ensinamentos, eles vinham de um pensamento cristão, porque a América sempre teve, a prosperidade da América vem disso, né? E aí tinha lá os dízimos, tinha que dividir lá o dinheiro, né? Você tinha que, tipo, pagar as suas contas, poupar, investir, dizimar, tipo, tinha as etapas lá. E para mim aquilo, imagina, dizimar, o que era aquilo? Não fazia a menor ideia o que era aquilo, né? Mas eu fui estudando aquele livro, não entendia, aquilo simplesmente não fazia sentido para mim. Mas eu fui lá, vou fazer caridade. Botei a caridade, fui lá no orfanato, cheguei e falei, ó, eu quero ajudar aí, entendeu? Porque eu tinha aprendido que funcionava dessa maneira, eu quero ajudar aí. E quando eu li esse livro, eu entendi assim, pensei, o que é a coisa mais importante que que seria prosperidade para mim? E eu respondi, ter uma casa própria. E para mim era simplesmente impossível. Era impossível, assim, não tinha referência disso. Mas eu comecei a entender o quanto era absurdo isso ser impossível. Porque eu falei, como é que eu posso almejar um nível de prosperidade se o mínimo, que seria a segurança de ter uma casa própria, é impossível para mim? Do que eu estou falando? Dessas crenças até os 7 anos. Da memória, né? De uma criança que, tipo, acordava com frio para pegar o ônibus, para ir para creche, porque a mãe ia para a fábrica trabalhar. E podia chorar e falar, eu não quero ir, tá frio. E não tinha que ir. Tinha que ir para creche, de ônibus, com chuva, tinha que ir. Então, como é que você pensa esse conforto, né? A minha casa, a minha segurança, essa coisa que os meus filhos viveram a vida inteira, que é dormir no carro. Dormir no carro. Que carro, ouvindo, né? Que carro, entendeu? Carro. Dormir no carro, ouvindo os pais conversarem. Os pais conversarem. Os né? dois. Os dois conversarem. E daí depois o pai pegar e levar, você não precisar nem ir andando. Você ficar de meia
no carro, dormir, comer coisa gostosa, porque pobre não come coisa gostosa na rua, Claro não que existe, não. é só comida em casa, né? Não tem esse negócio de parar num lugar, comprar uma coisa, isso não existe. Então, eu vivi essa realidade. Isso porque a minha mãe fez tudo para que eu tivesse o melhor. Mas essas marcas, elas tornavam impossível uma casa própria. Então, eu tive que arrancar. Eu ensino isso no Guerra de Conquista. Primeiro, tem que arrancar as verdades do antidesenho. E são essas verdades que as pessoas respondem. Elas não entendem que são verdades espirituais. Porque elas quando fala, quando você pergunta, o que que eu quero, o que que vem à sua mente quando você fala, eu quero mais dinheiro? Elas respondem, por exemplo, que você tem que trabalhar mais. Isso é uma semeadura maligna, isso é uma crença do antidesenho. Por isso que numa guerra de conquista tem que arrancar, para que possa ser plantada a verdade espiritual. É por isso que são níveis, né, que você está falando. Porque Exatamente. se você for falar esse mesmo assunto e fazer essa mesma pergunta no âmbito sistêmico, ela vai olhar para a questão sistêmica, daí a gente vai falar, olha, tem uma questão lá atrás, com os meus ancestrais, o dinheiro, ou a escravidão, ou enfim, qualquer coisa que possa deixar a gente nessa condição, mas quando a gente caminha mais profundamente, a gente consegue olhar o antidesenho, que é uma coisa mais profunda ainda. Então, mesmo para as pessoas, para nós que passamos pelo dinheiro sistêmico primeiro, quando a gente olhou Guerra de Conquista, e a gente já tinha ido, né, algumas camadas sobre dinheiro, sobre a prosperidade, olhando assim para aquilo, quando a gente chegou no Guerra de Conquista, a gente falou, tem um lugar que é novo. Ainda que a gente goles de pai e mãe diariamente, goles de pai e mãe, e seguir para um caminho de prosperidade, porque você sempre vai convidando a gente para a vida, quando a gente depara com uma prosperidade que é fora da linha da escassez, que é uma prosperidade, a gente fala, gente, é uma coisa nova, que a gente não sabia, não tinha visitado. Você falou dos seus filhos, eu vejo isso. E a gente às vezes fica meio confuso assim em casa, porque meu filho às vezes fala umas coisas assim, que a gente fala, mas de onde que ele tirou isso? Como se ele não precisasse de algumas coisas, que dentro de nós é assim, não, mas isso aqui precisa por causa dessas crenças, né? E quando a gente vê que ele tá falando de uma coisa que ele não tem nem consciência, ele não tem consciência que aquilo falta, ele não tem consciência que aquilo não existe, que é fora daquela realidade. Carro, sempre teve carro. Eu fui tirar carta com 37 anos. Porque apesar de, assim que eu conheci o meu marido, ele, na mesma semana ele comprou um carro, eu sempre achei que o carro era dele. Porque eu sempre tive dentro de mim que eu não teria um carro. Imagina, gente, nunca vou ter um carro. E só que eu segui. 18, 19, nunca tirei carta. 20, 21, 22, 22, casei com 26 e achando que o carro era dele ainda, não era o meu carro. Com 37, eu falei, não, tá. E aí tirei. Talvez esteja na hora, que né? chegou a vez eu tomar posse do carro, que é meu. E esse lugar, assim, né, da gente vai ampliando a consciência e os cursos vão fazendo isso, né? Que maravilhoso que chegou o Guerra de Conquista para todo mundo que hoje já pode entrar e conhecer todos. Gente foi caminhando, que é engraçado, né, disso que você falou. De, olha, você tem que olhar e falar, o que é prosperidade para mim? Porque até nesse lugar a gente fica preso, né, dentro disso que você falou. Olha, esse lugar dá até os 7 anos, a gente acha que é uma coisa, prosperidade, que nem é uma casa. Mas tá, conforme você vai crescendo nessa consciência, você vai falar, mas só uma casa? Conseguiu a casa, será né? Que cabe mais? Né? Será que dentro disso você pode expandir para um outro lugar? Você pode ir para um lugar que ainda você não concebe? Porque senão a gente fica nesse lugar, tipo, o que é prosperidade? E só naquilo, né? E esse lugar também de, olha, para você, se for no relacionamento, é nisso que você vai investir, porque não é só dinheiro, né? Às vezes a gente coloca tudo no mesmo saco, eu não sou próspera, não tenho dinheiro, não isso, não aquilo. Não é? São lugares que a gente vai ter que investir. São essas camadas que a gente está falando. São essas camadas. E onde vira a chave? Quando essa prosperidade, ela se torna uma realidade dentro de você.
que é meio que essa coisa do manifestar, a mesma ideia. Você tem que acreditar que aquilo já existe, né? Você fica lá imaginando que você está dirigindo o carro até que o carro se materialize. Porque se entende como é que funciona. Mas a verdade, nesse sentido das camadas, aí entra as coisas espirituais, é que quando você começa a ter uma vida espiritual realmente, a sua alma começa a ser cheia de uma prosperidade espiritual. Aí não é uma programação mental. Por isso que no transferência, a realidade não é só o que é para mim, é o além de mim, né? O que eu vou fazer com a prosperidade, que vai além de mim, que não é para mim, para eu comprar uma casa, para eu comprar um carro, para eu... Vai além de mim, né? Para patrocinar o reino, né? Era sobre isso que eu ia falar, porque eu lembro daquela live que você fez, que você fala assim, tem a prosperidade que é do jardim, depois o jardim da frente, do vizinho, depois da frente, aí dos fundos e para os lados. E eu queria entender isso com você, assim, quando que você percebeu que a sua prosperidade já não era mais porque foi indo, né? Você tá falando, chegou uma época que não tinha o aluguel, né? Por exemplo, das questões da igreja, enfim. Mas quando que você olhou e falou, olha, não é mais a flor de plástico, também não é a flor só aqui, nem só na frente. E porque a gente vê que a prosperidade de vocês, ela expande, ela é para os lados, né? Que é o que a gente começou falando aqui, logo no início do programa. Quando que você percebeu que essa prosperidade, ela saiu do âmbito da sobrevivência e foi pro jardim, pros lados? Eu não sei dizer assim, olha, foi nesse momento. Eu acho que isso é gradativo, né? Principalmente porque, no nosso caso, essas camadas emocionais, sistêmicas e espirituais, elas são tipo um pavê mesmo, né? Ela vai uma camada, vai outra, vai outra. E é isso que eu peço, né? Eu convido todo mundo, vamos, gente, uma camadinha aqui, ó. Sabe aquele pavê? Uma camadinha de doce de leite, uma camadinha de chocolate, uma camadinha, sabe? Uma camadinha. Todo mundo acha que né? Tem que ser separado, né? Tem que ser separado. E não, pode ser tudo junto. Então, a gente vai vivendo essas camadas junto. Um exemplo lindo, né? Meu marido, vou até contar, né? Agora já comecei. Há um tempo atrás, isso tem a ver com transferência de riquezas. Meu marido entendeu que tinha que dar o carro dele. E foi uma decisão difícil para ele, porque era o carro dele. Né? E aí, ele deu o carro dele. Eu falei, ó, vai chegar o tempo, quando chegar o tempo, e não é uma questão de dinheiro, porque precisava que a gente recebesse de Deus, né, esse direcionamento de, ó, é um novo tempo. Então, ok, deu o carro dele. E aí ficou lá. Falei, vai chegar o dia, e ele queria um carro, e procurava, e não dava certo, e procurava, e não dava certo. E eu falava, vai chegar uma hora que vai chegar o tempo, né, desse novo carro, que significa muita coisa, porque carro é ministério, né? Então, tipo, ok. E aí, os meus filhos, sabendo que um dia esse carro ia chegar, não sei o quê, eles decidiram dar um presente pro pai. E aí eles fizeram o quê? Eles mandaram fazer como é que chama? Um chaveiro desses de metal, que é a foto da pessoa, mas que não é uma foto, é feito no metal, não sei se vocês já viram, né? Então, quando você faz assim, meio que você vê a foto do pai dele. Então, eles mandaram fazer a chave do carro dos sonhos dele com a foto do pai dele, que nunca teve um carro bom na vida e sempre foi envergonhado. Gente, olha. E os filhos dele deram isso para ele, entendeu? E isso são camadas espirituais, sistêmicas. Sim. E daí a cura também de olhar para si e tudo. E são camadas. Então é sobre isso. É quando você olha e fala, gente, é tudo, não é não é uma coisa só. Agora, por que as pessoas acabam vivendo isso de maneira muito isolada? Porque insiste nessa, dar só um passo com uma perna.
Só a alma. Então, agora já estou resolvida com a alma, agora é o espírito. É um passo com a alma, um passo com o espírito, um passo com a alma. Para de excluir os assuntos, né? É tudo junto. Camadinha é o pavê. Agora, vamos mudar o exemplo, agora vai ser o exemplo do pavê. Qual que é o tipo de prosperidade que a gente vive no terapia? Prosperidade pavê. Pavê. Entendeu? Prosperidade pavê. Que tem que ter todas essas camadinhas, assim. Porque daí é uma coisa espiritual, sim. É uma coisa material, sim, porque o carro é uma espaçonave. Mas é uma coisa sistêmica, porque cada vez que ele liga aquele carro, ele fala, pai, é o seu carro. Gente, eu não aguento. Pelo amor de Deus. Eu não aguento. E cada vez, imagina que toda vez que ele pega a chave do carro, ele vê o pai. E lembra da dor do pai, né? E entende, eu sou o sucesso, eu sou o sonho do... Imagina, ele fala... Aí, às vezes ele fala que... eu falo, Prê, seu pai teria tanto orgulho de você. E isso é, entendeu? Isso é tudo. Mas a prosperidade, ela é material, ela é espiritual, ela é sistêmica, ela está em todas essas camadas. Quantas E gerações, foram construídas, né? Foram construídas em todas essas camadas. Tem que mexer em tudo, tem que olhar em tudo. Não dá para ser, só isso ou só aquilo. Tem que trabalhar todas as camadas. Ficamos todas o quê? Emocionadas. Porque a prosperidade por isso que você já começa falando, não é uma coisa só, né? E a gente conseguir se acostumar com essa prosperidade que é tudo. E a gente, com o costume de limitar a prosperidade, né? Ou dar um rótulo para ela. E ela é tanta coisa, né? Como a própria Winnie falou, um relacionamento. Se é o que você tem hoje, essa é a sua prosperidade, né? E você fala muito isso quando você fala sobre vida, né? A prosperidade é vida. E a gente não tem que se acostumar com a vida, que a gente acha que está super acostumada. E a gente fala. A vida está viva, né? A gente fala muito sobre isso no Códigos de Prosperidade, né? O quanto a gente não dá conta do quanto a vida está viva. E o quanto ela nos convida a cada momento a mais vida. E a gente tem uma concepção, né, de vida. A nossa concepção de vida, ela é vendida no supermercado, né? Ela não dá trabalho nenhum, né? Ela vem, não é? Ela não dá trabalho nenhum. Ela é fácil, ela tem número exato, ela perfeito. tá ali, aquela fruta, sabe? Assim, eu vou De lá plástico, comprar a prosperidade, né? E ela vem, assim. Só que tem os desdobramentos, né? Tem toda a parte, o ar do trabalho, né? Tem todo o ar do trabalho no meio da história. A prosperidade, ela está viva. Realmente. E a gente vai aprendendo a ser lapidado por essas coisas que a gente não, sabe? A gente quer comprar o abacaxi já picado, né? Porque você não quer segurar no negócio, ele pode te picar, ele pode te machucar, você não quer cortar, você não sabe como é que ele tá. Mas a verdade é que nesse processo todo de descascar o abacaxi, tem muita prosperidade. Porque nós somos lapidados nesse processo, sabe? Sabe o que eu queria saber, dentro disso que você está falando? Que quando você identifica, eu sei que você nunca, né, dá respostas prontas para ninguém, nunca. Nem pra gente que já está aqui há um tempo, nem ninguém. Isso não existe, né, como você disse, não existe. Mas quando alguém chega para você e fala assim, olha, ou você identifica, né, essa pessoa ela não está prosperando, ou ainda que seja de repente um empresário, alguém que possa dizer, não, eu sou um empresário e tudo mais, mas ela não consegue sair de um nível, né, de prosperidade. Qual é a primeira coisa que você fala para essa pessoa, que você diria para ela assim? Para ela olhar o quê? Para onde? Seria para a questão sistêmica essa primeira coisa? Olha, eu geralmente eu não tenho uma resposta pronta para isso. Por quê? Porque quando uma pessoa começa a falar algo para mim, ela já está me contando. Naquilo que ela está falando, ela está me contando. A resposta sempre está na pergunta. Então, quando eu vou falar para a pessoa olhar para algo, eu vou falar para ela olhar para aquilo que ela me falou, porque eu não sei da vida dela. Esteja eu numa condição terapêutica e falando de uma questão emocional, esteja eu numa condição espiritual, a resposta está sempre na pergunta.
geralmente eu vou falar isso para a pessoa, e eu esses dias, inclusive, eu estava conversando com uma moça que não tem essa intimidade assim comigo, não me conhece, então eu me dispus a aconselhá-la de alguma maneira, e aí eu falei, me explica a situação. Ela falou, tá, e aí eu dei uma devolutiva para ela. E aí ela falou, olha, meio que tipo assim, você não me conhece, não sei o quê, tá. Aí eu falei para ela, olha, você também não me conhece. E eu não jogo palavras ao vento. Você pode ter certeza que eu sei exatamente o que eu estou falando. Mas a gente vai conversar para que eu consiga te explicar. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu sei tudo? Não, porque ela me falou. Eu não estou falando de nada, porque eu vi. Não, está tudo naquilo que ela me falou. Então, quando eu vou responder uma pergunta, para onde olhar, eu não tenho uma resposta. Olhe para o sistêmico. Não, eu vou falar daquilo que a pessoa me contou, porque a resposta está sempre na pergunta. No fundo, a gente sabe as questões, mas também são camadas, né? São camadas. De admitir, de olhar e de bancar, né? Você fala bastante sobre isso, sobre a gente bancar a prosperidade. Bancar essa vida toda que vem, enfim, e que é a prosperidade, né? Eu queria te perguntar um pouco sobre... não sei... Olha, vou perguntar assim, mas não sei se tem uma resposta para isso. A gente vai dar um spoiler. A gente começou falando sobre você trouxe o constelar pra gente, né? Aí a gente foi abrindo para o sistêmico, entendendo as questões, aí veio o dinheiro sistêmico, como a gente já falou aqui, código de prosperidade. Aí a ponta disso é o transferência de riqueza, que está falando sobre você receber transferência de riqueza por um propósito. Tem alguma coisa depois disso? A gente já foi, mas queremos ir mais. Temos, mas não é assunto ainda, né? Porque o céu. Temos, mas não é assunto ainda porque a gente ainda tem bastante camada aí para trabalhar. Quando eu digo assim, se temos alguma coisa depois, é sobre... Tem outro tipo de prosperidade, né, que a gente não conhece, que vem depois de transferência? De uma transferência? Olha, vamos dizer assim, transferência de riquezas estava dentro do Guerra de Conquista. Uhum. É como se fosse um negócio ali, por exemplo, né? E aí você fala, legal. Aí você pega aquilo e faz... Sim. Entende? Então, dentro do transferência de riqueza, tem muitos lugares para você dar zoom e falar... Você sabe que muitos alunos falam isso, que fizeram Guerra de Conquista e entraram em transferência e aí compreendem e falam, eu estava vivendo transferência de riquezas quando eu estava fazendo Guerra de Conquista. Por isso, por conta desse zoom, né? Exatamente, porque está ali. Só que a questão é você ampliar e você mergulhar naquilo. E aí, no caso, né, dos cursos espirituais, que é diferente dos cursos da alma, porque, olha, no curso da alma eu falo, assiste várias vezes, assiste várias vezes, assiste várias vezes, porque a gente, cada vez que assiste, acessa uma outra camada das nossas próprias questões, está mais aberto, né, para aceitar coisas que antes a gente não estava, porque a primeira vez você vem iludido, né, você tem uma verdade, e aí você vai descobrir que não é exatamente aquela verdade que você tem, a gente tem resistências, essas são as camadas da alma. Mas e no espírito? Funciona como? No espírito também tem que assistir várias vezes, mas não é para você ter insight, mas é porque aquela palavra, ela tem que fecundar dentro de você, ela tem que enraizar dentro de você, e isso demanda tempo. Por isso, no caso do Guerra, muitas vezes eu não falo, assiste de novo, eu falo, escada de Jacó. Eu só quero saber se você está fazendo a escada de Jacó. Se você não está fazendo, você jogou seu dinheiro fora. Porque tem que fazer, porque a continuidade está ali, né? Lá no Transferência de Riquezas, os segredos estão em outro patamar, né? Agora, por que eu não falo sobre isso? Por exemplo, há um tempo atrás, sei lá, talvez quase um ano atrás, eu recebi uma mensagem de uma aluna indignada porque uma outra pessoa estava fazendo live com o conteúdo do Guerra de Conquista. Então ela, Dani, tal pessoa, desculpa perguntar, mas tal pessoa é sua aluna? Que era uma pessoa
assim, relativamente conhecida. Porque ela está fazendo live com o conteúdo do Guerra de Conquista e eu achei um absurdo e tá. E aí eu respondi lá pra ela, né? Agora, qual que é o ponto? Por que eu não faço? Eu seria a pessoa mais interessada, né, no caso, de pegar as coisas e ficar fazendo live dos conteúdos para atrair as pessoas para. Por que eu não abro esses conteúdos e deixo eles ali dentro? Porque são coisas espirituais e que estão dentro de uma realidade espiritual, né? Falar de uma outra maneira. A Bíblia conta que as pessoas tentaram transportar a arca do tesouro de qualquer jeito. Não eram sacerdotes, mas eles estavam fazendo de boa intenção. Tipo assim, não, a gente tem que pegar a arca e tem que levar. Vamos pegar a arca e vamos levar. Mas elas não tinham sido consagradas por Deus para transportar a arca. E o que aconteceu com essas pessoas? Morreram, porque resolveram transportar de qualquer jeito, né? Porque é pelo bem, né? A gente está fazendo bem, a gente tem que pegar a arca do Senhor e tem que devolvê-la para o lugar. A mesma coisa é a gente lidar com conteúdos que são espirituais, genuinamente espirituais, de maneira leviana. Ou com intenções levianas. Né? Por exemplo, pegar aqui, eu poderia falar, olha, dentro do Transferência tem, porque tem muitas pautas ali dentro e nessas pautas tem segredos. Mas esses segredos, eles não foram entregues antes, ele tem toda uma preparação para aquilo. Eu poderia falar, porque tem isso, porque tem aquilo para vender. Mas isso seria se transportar, né, da arca de maneira leviana, porque aquilo são camadas e camadas e camadas e camadas e camadas para que a terra esteja limpa para aquelas sementes poderem cair, né, e fecundar dentro da realidade daquela pessoa. Então, é diferente de assiste de novo para você ter insights. Assiste de novo para você ser semeado. Porque o que a gente faz nos cursos espirituais é remover a corrupção, remover o antidesenho, para que a palavra seja semeada e o desenho possa brotar, sabe? Então, eu estou falando, o que vem depois? Olha, tá ali, mas não sou eu que vou falar, entendeu? Aquilo que está ali. Por quê? Porque há um tempo para todas as coisas. Daqui a pouco isso vai começar a vir a luz, né? Vai começar é igual, por exemplo, quando eu falava só de travessia, o que aconteceu? Zilhões de Instagrams especialistas em travessia. Sabe, conduz mulheres em travessia, conduz não sei quem em travessia, conduz o nome do terapia, a palavra de ordem do terapia era travessia, daí todo mundo virou especialista em travessia, porque as pessoas começaram a aprender a pensar travessia. E tantos outros temas do terapia. Agora a gente está falando de expansão, e ainda é uma coisa, porque elas não conectam, que vocês, aqui é expansão. Sim. A expansão não, a expansão é assim, ó, sabe? Então, a palavra expansão ainda não foi revelada. Né? A gente está vivendo expansão. Conforme as estações vão avançando, né? Porque a gente, daqui a pouco, agora começa um tempo de... Aí vai ficando muito evidente essa expansão, as pessoas falam, isso é expansão. Não, expansão é muita coisa. Expansão a gente está falando dessas coisas espirituais aqui, isso é expansão. Sim. Expansão é muita coisa. Mas essa palavra ela ainda está se abrindo para todo mundo. Ela está ganhando significado, como a palavra prosperidade. Está ganhando significado. E esse ganhar significado é uma fecundação na alma. Na alma, aquilo passa a ter um outro significado. Quando tem significado, você passa a valorizar aquilo. E aquilo que tem valor, tem valor. Aquilo que tem valor dentro de mim, tem valor. O que tem valor, tem valor. Essa frase já vale o que é. E é transferência de riqueza, né? Transferência de riqueza, a gente que está aqui desde o começo sabe que é algo muito profundo, né? Dentro do transferência de riquezas, você vai,
né, ali nos conduzindo, e chega uma hora que você fala sobre a unção de Isaac. E no Guerra de Conquista, você fala ali sobre vencer no descanso. Na unção de Isaac, você fala que ele venceu sem precisar guerrear. Qual que é a diferença dessas duas questões? Bom, vamos lá. No Guerra, porque é estranho um curso que fala que não tem guerra, chama guerra. Você vai Fala, acho que você prosperar tá no meio descanso? confusa. Não, existe uma guerra de conquista. O que a guerra de conquista resulta? No descanso. Mas eu vou guerrear para conquistar o quê? Descanso. Descanso. Só que Isaac, ele vive dentro do descanso. Então, é um outro patamar. Então, eu faço a guerra. Ele já fez Existe uma guerra. Existe uma guerra. Só que não é essa guerra aqui fora. Não é essa guerra para vencer no mundo. É para vencer o mundo. Não no mundo. Vai ser o mundo. E aí, tá bom, vou fazer esse curso aí, vou ganhar o quê? Descanso. E tudo o que tem dentro do descanso. Porque o descanso tem muita coisa dentro do descanso. Tem restauração da sua identidade, tem prosperidade, tem identidade, né? Porque tem o desenho, tem zilhões de camadas aí. Tem governo, tem um monte de coisa dentro do descanso. Ok. Só que Isaac, igual a gente está falando dos nossos filhos aqui. Os nossos filhos, não fazem ideia do que o valor daquilo que a gente proporciona para eles, porque aquilo para eles é o básico, né? Não é a exceção, né? É o normal, né? Dormir no carro é normal, ser levado para a cama é o normal. Isso é descanso. Isso é descanso. Então, existe uma prosperidade que a gente nem dentro do descanso. Isaac, ele passou a vida neste lugar. Então, a pessoa que passa a vida neste lugar, ela vai alcançar uma outra realidade. Os pais entesouram para os filhos. Então, Isaac, ele se move dentro do descanso. E dentro desse se mover, por que na unção de Isaac? Porque Isaac atinge um lugar de colher de 100 para 1. Que é um tipo específico de colheita. Então, guerra de conquista, você vai entender, olha, tem roubador de colheita, olha, você não pode abandonar sua colheita, olha, você tem que aprender a pensar a colheita, olha, existem os tempos da colheita. Então, é todo um universo de colheita, uma pessoa que fala, olha, eu nunca pensei em agricultura espiritual, e agora, só que eu quero colher, eu tenho que aprender a pensar a agricultura espiritual. Isaac não, Isaac já está num outro patamar, ele vive dentro daquela realidade. E aí, dentro daquela realidade, ele atinge um resultado incomum. Que resultado em comum? Ele colhe para uma semente 100 vezes. Sem guerra. Não tem nenhuma guerra para ele viver isso. Por quê? Aí tá lá explicado por quê, né? O que é, como ele se move e quais são as coisas, né, que nós precisamos trabalhar para que a gente possa ficar nesse lugar que uma colheita, uma semente vai render 100 vezes, ou geralmente que a sua semeadura, ela vai te trazer 30, 60, 90, 100, entendeu? Que tipo de multiplicação é essa? É a multiplicação que acontece na unção de Isaac. Então, é uma outra, entendeu? Respondi a sua pergunta? Sim. Então, uma outra pergunta, já pegando esse gancho, é que esse lugar, a gente guerreia para entrar no descanso. Uhum. E ali no Transferência você fala, né, sobre a primeira transferência de riquezas, ser o nosso coração. Uhum. A gente só consegue vivenciar isso quando está no descanso, não é? Sim. Sim. Você sabe que tem uma palavra no livro de Isaías. Você pode pegar uma Bíblia para mim? Então, vou mostrar na Bíblia, né? Obrigada de pegar a Bíblia para mim. Livro de Isaías, capítulo 8. O profeta está falando sobre uma situação que aconteceu lá. E aí ele vai trazer uma palavra do Senhor. Ele diz no versículo 5: O Senhor tornou a falar-me, já que esse povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates. Você fala, nossa, não entendi bulhas, né, do que está falando isso aqui.
Qual que é o contexto disso aqui? O povo de Israel estava vivendo uma colheita amarga e estava cercado. E aí eles não tinham recursos internos para entrar no descanso, na confiança e buscar de Deus, né? Socorro. Ele falou o quê? Eu vou pedir ajuda para um outro rei. E aí ele foi, pediu ajuda para esse outro rei veio, socorreu ele contra a colheita que ele estava, e em troca ele pegou todos os utensílios do templo e deu para esse rei. E foi para Damasco, a gente está falando do rei da Síria, né? E foi para Damasco e ficou encantado com essa riqueza do mundo, e aí chegou lá e viu um altar maravilhoso dos deuses dele. E aí mandou uma mensagem para o sacerdote de Israel, Uzias, e falou: Uzias, faz um altar desse jeito que eu estou vendo aqui, lá no templo do Senhor. Faz um altar desse jeito. E aí, quando ele chegou, Uzias já tinha feito o altar. E aí ele chega e manda destruir uma coisa que existia no templo, que servia somente para o sábado. Somente para o culto de sábado, que é tipo uma cobertura para que as pessoas pudessem ficar lá e para que o rei pudesse, a passagem que vai da casa do rei para o templo. Então, assim que ele faz esse movimento, ele destrói aquilo que estava relacionado ao descanso, tudo aquilo que era feito somente relacionado ao Shabá, e destrói a passagem que leva da intimidade dele para o templo, né? E aí vem essa palavra do Senhor dizendo, em resposta a esse movimento, o Senhor envia o profeta dizendo: já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, tipo, se eles se alegraram com essa ajuda que veio daí, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates. O Senhor faz um paralelo aqui de duas águas, e dizendo o seguinte: a pessoa que não conseguiu, que não viveu guerra de conquista e não conquistou o descanso, ela não se alegra com as águas de Siloé que fluem mansamente. O que são as águas de Siloé? Agora é Bíblia, hein, minha gente? Agora eu estou no lugar que eu gosto. O que são as águas de Siloé? Não sei se você lembra, Jesus, quando ele cura um cego de nascença, ele manda que esse cego vá lavar os seus olhos nas águas de Siloé. As águas de Siloé, elas são um lugar que fica fora da cidade e que as pessoas se limpavam ritualisticamente para as festas do Senhor. Ela tinha um significado e ela foi construída para abastecer a cidade. E essa é a prosperidade que flui de dentro do descanso. O modelo de prosperidade de Deus é esse modelo aqui, as águas que fluem mansamente de Siloé. Então, você de repente, se você olha, você fala: mas espera um pouquinho, volta 4 anos atrás, me fala se você não está vivendo um nível de prosperidade muito maior do que você estava. Mas como é que você está vivendo isso? São as águas que fluem mansamente. Entende? Essas águas, elas fluem da onde? Elas fluem desse lugar do descanso. Elas só fluem no descanso. E a gente só enxerga elas no descanso. Porque se a gente está no mundo, elas são pouco. Elas são escassas. E a gente quer as águas do Eufrates, a gente quer as águas do Nilo. Por isso que o Senhor foi lá e feriu as águas do Nilo. Essa prosperidade no mundo, essa voluptuosidade da prosperidade do mundo. Não é suficiente para nós as águas que fluem mansamente de Siloé. As águas que fluem na medida que a gente possa administrar e não se corromper, que fluem de dentro do descanso. Não é suficiente. Entende? Então, por isso que é preciso que primeiro a gente conquiste viver no descanso. Conquiste esse lugar real do descanso. Conquiste uma identidade no descanso. A identidade que a gente conquista, ela é profundamente grata pelas águas que fluem mansamente de Siloé. E são essas águas que regam a semente de Isaac.
Por isso, a semente de Isaac frutifica de 100 para 1. Porque ela não é regada com água do Eufrates. Ela é regada com água, com as águas mansas que fluem de Siloé. Por isso que Jesus, Siloé significa enviado. Por isso que Jesus cura o cego de nascença. Porque a genética, a programação dos 7 anos, ele cura e fala, agora vai lá e lava. Porque ele pega o DNA dele e passa no DNA do cego. E fala, agora vai lá e lava nas águas do enviado, para que você receba a revelação. É o que a gente está vivendo aqui. Né? Vocês estão tendo a vista de vocês lavadas nas águas de Siloé, a respeito de uma prosperidade que é espiritual. E entendendo o que é guerra de conquista, o que é transferência de riqueza, do que a gente está falando, né? O que faz com que Isaac tenha uma colheita de 100 para 1? As águas que fluem mansamente de Siloé. Mas o problema é que as pessoas rejeitam essa água. A gente tem que ter a vista lavada para contemplar essa prosperidade. E a gente só contempla essa prosperidade dentro do Shabá. Aí a gente fala... E aí nosso ser se enche de gratidão, de satisfação, né? E a gente fica satisfeito com essas águas que fluem mansamente. Se você olhar e falar, mas como é que foi? Igual você me perguntou, como é que foi? Olha, são as águas que fluem mansamente. Elas não é do dia para a noite, elas vão fluindo, elas vão irrigando ali. Aquela aguinha assim, só você que nem tá percebe, irrigando, né? você não percebe. Mas quando vê a terra não é mais seca. Exatamente. Quando você vê a terra não é mais seca. São os pastos verdejantes. São os pastos. Que estão sempre verdejantes. Exatamente. Exatamente. Que coisa mais linda. E que coisa mais linda que acontece no coração. Porque é isso que está acontecendo aqui. O que acontece no coração quando a gente vislumbra um lugar tão diferente, que é o lugar que no mundo a gente persegue, né? Que é o fazer, o ser rápido, o ser acelerado, o ser, né? O acontecer, a gente acontecer. E ir para o outro extremo. Por isso que a pergunta da Winnie, né, a primeira transferência é o coração. Porque quando o coração sai desse lugar e você encontra essas águas e descobre que você não tem mais falta de nada. Exatamente isso. É nesse lugar que a terra é preparada para a colheita de Isaac. Então são níveis, como a gente está falando aqui do nosso pavê, né? São níveis. Eu acho que a gente chegou num lugar que deu, né? Tipo, não tem para onde a gente ir daqui, né? Mais profundo que isso, só depois, né? Só no Zoom. Só no Zoom. Só no Zoom. Só no próximo Zoom. Gente, eu amei esse que Eu adorei, que delícia grupo. participar desse que eu Maravilhoso. amo, gente. Gente, a gente está aqui, acho que ainda como sempre, né? A gente termina com o que é nos lugares que a gente não sabe e vai viver. Depois que desligar a câmera, a gente consegue vivendo aqui. Então, eu tenho certeza que vocês também seguem vivendo aí. O convite do Terapia é para uma prosperidade que você não conhece. E disso eu tenho certeza. Mas que a sua alma, o seu espírito, como a gente ouviu da Dana aqui hoje, conhece. Então, o convite é para a gente despertar para esse lugar. Neste lugar, dentro deste lugar. Um beijo para vocês. Foi maravilhoso, maravilhoso. E até o próximo Quer.